gente vai conversar agora com o Darlan Cândido, gente. Desde março deste ano, o Darlan tem participado da frente que procura uma resposta ao surto do novo coronavírus aqui no nosso país. Ele integra o grupo que realizou o sequenciamento genético em 48 horas dos primeiros casos de coronavírus no Brasil e acaba de publicar um artigo científico como primeiro autor na revista Science, no qual analisa como o novo coronavírus foi introduzido e se espalhou pelo Brasil, utilizando 427 genomas virais de pacientes de todo o país. E a gente vai conversar com o Darlan a partir de agora. Ele está lá no Reino Unido e é quixeramobinense e vai trazer mais detalhes sobre os seus estudos e sobre a sua pesquisa, que tem sido tão importante para o entendimento da população científica brasileira, na verdade, de como é que esse vírus tem se comportado aqui no nosso país. Deixa eu dividir tela com ele. Darlan, é um prazer conversar com você, filho de Quixeramobim. Primeiro de tudo, falar do orgulho que é ter o seu nome, ver você nos principais jornais do país, seu nome também em destaque na comunidade acadêmica do mundo, né? É um orgulho imenso para todos nós quixeramobinenses. É um prazer conversar com você. E para o nosso primeiro papo, eu queria que você se apresentasse aqui definitivamente para os nossos telespectadores e ouvintes. Quem é o Darlan e como foi que o Darlan conseguiu chegar aí ao Reino Unido e a essa importante universidade em Oxford? Primeiramente, muito obrigado. É sempre muito espaço para poder falar sobre o nosso trabalho, né? E principalmente nesse momento onde a ciência brasileira tem um papel tão importante na resposta ao coronavírus no Brasil, né? Como você falou, sim, eu sou de Quixeramobim, né? Nasci em Quixeramobim, morei até os meus 17 anos, mudei para a capital, em Fortaleza, para fazer faculdade, né? Eu sou farmacêutico, me formei na UFC. E já passei um pouquinho por vários lugares, assim, na verdade, né? Eu fiz minha faculdade de farmácia no UFC, durante a minha passagem pela UFC, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, eu tinha uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, né? O extinto programa do governo federal Ciências Sem Fronteiras, que custeou os meus estudos nos Estados Unidos, né? Então eu estudei 10 meses na Universidade Wisconsin-Madison, farmácia, e também 6 meses fiz pesquisa na Universidade da Califórnia, em São Francisco, né, porque eu ainda trabalhava com doença de Chagas. Terminei farmácia, me mudei para São Paulo, fiz meu mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, em imunologia, também ainda estudando a doença de Chagas, e tive a sorte de conseguir ser aceito na Universidade de Oxford, no ano de 2017, né, onde eu me encontro agora. Eu falo para vocês aqui de Oxford, na Inglaterra, e aqui eu faço meu doutorado, e no meu doutorado eu estudo surtos virais, né? Então, essas epidemias virais que elas têm acontecido, e o meu foco é principalmente o Brasil. Então, nos últimos 2 anos eu tenho estudado arbovírus, que nada mais são do que esses vírus que a gente tem muito aí na nossa região, que são transmitidos por mosquitos, né? O mosquito Aedes, como a gente conhece. Então, zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Então, a gente estuda um pouquinho desses vírus e por essa experiência estudando esses vírus no Brasil, nós fomos chamados para ajudar com a resposta no país, né? E hoje focamos na pandemia de coronavírus. Bom, Darlan, o seu nome ganhou destaque logo quando a gente teve o primeiro registro da chegada do vírus aqui no país no comecinho do ano, e falava sobre a participação sua na equipe que fez o sequenciamento desse genoma do coronavírus em tempo recorde, em 48 horas. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse sequenciamento e a importância desse trabalho para a identificação do vírus aqui no país. Então, na verdade, o genoma do vírus nada mais é do que a identificação do vírus, né? Então, por exemplo, quando a gente descreve uma pessoa, a gente fala é alto, tem o cabelo preto, tem os olhos azuis, os olhos pretos e por aí vai. Então, a partir do momento que a gente sequencia o genoma do vírus, a gente identifica o vírus, né? Então, nós sabemos que vírus que é aquele e quais são as características desse vírus, tá? Então, a importância desse sequenciamento é que, uma vez que a gente sequencia a amostra de vários pacientes, nós conseguimos entender qual que é a diversidade. Então, esses vírus, eles também têm tipos diferentes, né? Então, o Covid-19, ele tem linhagens.
E a linhagem nada mais é que uma versão um pouquinho diferente do vírus. Então, a gente precisa sequenciar esse vírus para poder entender todas essas características, identificar todas essas linhagens, esses tipos diferentes, e a partir daí a gente consegue identificar como que a gente responde melhor à epidemia no nosso país. Então, tem muitas linhagens diferentes, quais que são as características do vírus circulantes, né? Além disso, a partir do sequenciamento genético, a gente também consegue ajudar na pesquisa de vacinas, já que a vacina hoje ela é produzida baseada nessa sequência do vírus, né, no genoma do vírus. Então, uma vez que a gente tem genomas de vários lugares diferentes do mundo, a gente consegue escolher qual parte do vírus, qual característica do vírus é mais conservada, é mais comum entre todas essas linhagens que nós estudamos. E aí é justamente essa partezinha do vírus que é mais conservada que a gente utiliza para uma vacina, né? E também tem aquilo relacionado ao trabalho que a gente acabou de publicar na Science, que é uma reconstrução da epidemia. Então, por onde o vírus anda, ele adquire uma característica diferente. A gente pode falar isso, né? Isso são as mutações, que a gente pode vir a discutir em um segundo momento. Então, é a partir dessas características que o vírus acumula quando ele sai da Europa e vem para São Paulo, quando ele sai de São Paulo e vem para Fortaleza, que a gente consegue identificar essa história do vírus, né? E dizer, não, o vírus entrou no Brasil em tal data, ele saiu de São Paulo e foi para o Ceará e por aí vai. Então, a gente faz uma reconstrução tanto no tempo, quanto no espaço, né? Por onde que esse vírus passou, de onde que ele veio. Esse rastreamento ele é importante para justamente balizar os estudos de como essa vacina pode ser produzida, ou medicamentos, ou outras informações importantes no combate da pandemia. Por isso que esse estudo ele é bem significativo. Eu queria falar sobre a velocidade que vocês fizeram em 48 horas. Isso chamou a atenção de todo o país e da comunidade científica brasileira. Como foi isso, rapaz? Em 48 horas vocês conseguiram chegar aí a esse sequenciamento? Então, na verdade, esse tempo recorde ele não é do dia para a noite, né? Então, o grupo com que a gente trabalha, ele começou a ter essa prática, né, de sequenciar genomas virais e de sequenciar surtos desde 2015, lá no surto do Zika, né? Então, o surto do Zika, que foi muito grande, principalmente no Nordeste brasileiro, e depois a gente trabalhou durante o surto de chikungunya também, né, que ainda está ocorrendo no Brasil, e também o surto de dengue e febre amarela. Então, toda essa prática que a gente já vem aperfeiçoando desde 2015 foi o que fez que a gente tivesse realmente esse sequenciamento em tempo recorde. Então, nós já tínhamos a logística, nós já tínhamos as ferramentas, nós já tínhamos os reagentes e o expertise necessário, né? Então, essa prática necessária, sabedoria necessária para fazer o sequenciamento em 48 horas. Né? E isso realmente é um tempo recorde, isso é muito bom para a pesquisa brasileira, porque outros países, inclusive países da Europa, estavam levando em média 15 dias, né, para sequenciar o vírus e liberar as primeiras sequências, e a gente fez isso em 48 horas. Então, isso é muito importante de um ponto de vista epidemiológico, né, de um ponto de vista de doença, para a gente realmente poder entender essas características diferentes do vírus em diferentes partes do mundo. Né? Então, de onde que vem o vírus que circula no Brasil e quais são as características desse vírus? Então, isso é importante tanto para a comunidade científica local, para a gente entender a resposta local, mas também é importante para a comunidade científica mundial, para que eles saibam onde o Brasil se insere, né, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo. Pois é, muito interessante. Isso também mostra a capacidade e a rapidez com que a comunidade científica brasileira ela consegue desenvolver as suas pesquisas e, acima de tudo, a sua expertise, né? De conseguir com essa rapidez, mais rápido que países europeus nesse sequenciamento. Vamos falar um pouquinho sobre o seu artigo, Darlan. Você fala sobre a linhagem do vírus, e especificamente esse artigo fala justamente dos tipos de vírus que circulam no país. Pelo que eu andei lendo, são várias ramificações. Como foi que vocês chegaram a essa conclusão? Então, o ponto-chave do artigo, né, é justamente o sequenciamento de mais de 400 amostras de todo o país. Né? Então, por que a gente fez, né, mais de 400 amostras de todo o país? O Brasil é um país continental, né, um país gigante. E nós temos muitas cidades, principalmente capitais e grandes centros urbanos, que são conectados
internacionalmente. Por exemplo, Fortaleza recebe voos da Europa, São Paulo recebe voos do mundo todo, Rio de Janeiro também. Então, as chances de você ter o vírus chegando de várias regiões diferentes do mundo, em várias cidades do Brasil ao mesmo tempo, era muito alta, né? E para detectar esses eventos, né, o que a gente chama de introdução, então o vírus ele vem de outra região e é introduzido no nosso país, nós tínhamos que sequenciar um grande número de amostras, tá? Então, como eu falei, nós sequenciamos 427 amostras de pacientes do Brasil inteiro. Essas amostras vieram de 85 municípios diferentes e das 5 regiões do Brasil, tá? De 21 estados, ou seja, 6 estados a gente não conseguiu a amostra. Mas isso já dá para a gente uma ideia muito boa do que está acontecendo no país. Então, o que a gente encontrou, principalmente, é que com os dados genéticos, a gente identificou mais de 100 introdução do vírus. O que isso quer dizer? Que mais de 100 pessoas infectadas vieram para o Brasil de outros lugares do mundo. Que a maior parte dessas introduções, essas pessoas infectadas, elas vieram da Europa. E apesar de nós termos identificado mais de 100 introduções, apenas 3 dessas introduções contam a maior parte da história do coronavírus dentro do Brasil, ou seja, das linhagens que a gente encontra no Brasil. Então, 3 desses pacientes, né, acabaram levando a cadeia de transmissão maior e que contam a história do nosso país. Uma delas, inclusive, é a característica do Ceará. Praticamente só o Ceará tem essa linhagem. E isso é muito justificado, Darlan, justamente por conta dessa ascendência maior que teve o nosso estado, especificamente Fortaleza, com essa abertura aí, portanto, do aeroporto internacional da nossa capital, de chegada de novos voos. Inclusive, isso foi um problema logo no começo da pandemia, porque o governo do estado estava com dificuldade de conseguir fazer um mapeamento correto dentro do próprio aeroporto, porque era uma quantidade enorme de voos que ainda chegavam, especificamente vindos da Europa, porque, como diz no popular aqui na nossa região, Fortaleza se tornou a esquina ali da Europa, porque é um pulo para o cara aí, tanto para os Estados Unidos como também para a região da Europa, por isso que tornou-se um grande epicentro da pandemia logo no começo. E pelo estudo, claro, vocês acabaram percebendo esse número específico dessa linhagem aqui no nosso estado. Mas falando um pouquinho de vacina, o Darlan, você que está aí num dos centros mais importantes do mundo científico, da academia no mundo, que é Oxford, e possui um dos estudos mais avançados, né? Oxford é um dos estudos mais avançados em relação à produção da vacina, inclusive promissor, conforme notícias, salvo engano, da semana passada. Eu queria saber se você teria alguma notícia sobre isso, como é que estão os estudos aí em relação à produção dessa vacina. Há também estudos de outras partes do planeta, inclusive com testes aqui no país. Acho que Oxford também está fazendo teste no Brasil. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. É possível que essa vacina ainda saia esse ano ou não? Olha, é possível, sim. Mas só para a gente dar um pouco do contexto do que é desenvolver uma vacina. Uhum. Né? Então, no geral, quando a gente tenta desenvolver uma vacina nova, isso pode demorar até 10 anos. Né? E isso é um processo que foi aprimorado com o tempo. Então, o que a gente está vivendo agora na pandemia de coronavírus, na ciência, é algo que a gente nunca passou antes, né? Então, devido aos surtos anteriores de SARS, de MERS e outros vírus, né, que quase causaram pandemias no passado, nós desenvolvemos métodos que são muito mais rápidos hoje para o desenvolvimento de uma vacina. Então, isso que proporcionou que a Universidade de Oxford e outras universidades do mundo conseguissem desenvolver vacinas de uma forma tão rápida, né, e entrar em estudos clínicos de uma forma tão rápida. Então, antes de chegar no estudo clínico, antes de testar em pessoas, essas vacinas são testadas em laboratório, depois são testadas em animais, e aí elas passam para estudos que a gente chama de clínico, ou seja, nas pessoas. Tá? Nós temos notícias boas, sim, da Universidade de Oxford. Então, na semana passada, saiu um estudo científico, né, na revista The Lancet, mostrando justamente que existe uma resposta imunológica, né, contra a vacina do novo coronavírus, e também existem muito poucos efeitos tóxicos. Então, a vacina ela é tanto eficiente quanto segura. Mas qual que é a pergunta que a gente ainda falta responder? A vacina, ela sim estimula o nosso sistema a produzir anticorpos e células que vão nos proteger.
porém a gente não sabe o quão ela vai proteger a gente, ou seja, o quanto ela vai nos proteger. E isso, se a gente parar para pensar um pouquinho, é algo que a gente só consegue responder um pouco com o tempo. Né? As pessoas elas precisam ser vacinadas e elas precisam ser expostas aos vírus, né? Nesse caso, ao novo coronavírus. E aí, a partir do momento que se passa, né, um certo tempo, a gente consegue avaliar tanto as pessoas que responderam à vacina, que receberam a vacina, né, contraíram ou não a infecção. E aí a gente sabe o quanto a vacina protege a população. Então, esse estudo que está sendo começado agora no Brasil, com 2 mil funcionários de saúde pública em São Paulo e com 1.000 pessoas, a população em geral, no Rio de Janeiro, é um estudo de fase 3. Então, é um estudo desenhado especificamente para a gente entender o quanto que a vacina vai proteger a população. Aí vai ser a partir desse estudo que a gente vai poder bater o martelo final e falar assim, não, a vacina realmente está pronta e aí ela passa a ser produzida. Mas uma notícia muito boa é que a AstraZeneca, a indústria mundial, né, a indústria farmacêutica, já fechou um contrato com a Universidade de Oxford, já prometeu a produzir a grande parte da produção mundial necessária para a vacina. Então, tem sim novidades, tem sim coisas boas acontecendo, a gente só precisa esperar um pouquinho mais para ter essas respostas por completo. É justamente a preocupação mesmo de se vai haver tempo suficiente e capacidade do mercado, da indústria farmacêutica produzir essa quantidade enorme de vacinas, tendo em vista a população mundial toda na expectativa por essa vacina. E aí, Darlan, você também tem outros estudos por partes variadas do mundo, também de processo de vacina. Então, a gente pode ter nos próximos dias várias outras vacinas também que possam, aí, portanto, ter o mesmo objetivo, não é isso? Exatamente. Nós temos a vacina da China, né, que também vai ser testada no Brasil. E também temos a vacina dos Estados Unidos, que também está em estudos clínicos. E existem outras vacinas que estão, né, em um processo de desenvolvimento ainda anterior a essas, não estão tão avançadas, mas que ainda assim, né, têm o seu valor e que podem ser uma vacina melhor do que essas que já estão num processo mais avançado. Então, quanto mais opções a gente tiver, maior é a chance de a gente encontrar uma vacina que realmente funcione e proteja a maior parte da população. Nesse momento tudo é válido e aí a gente vale daquela máxima como é importante o investimento na ciência, na pesquisa, para com que a humanidade não passe por outros momentos e tenha dificuldade nesse processo de pesquisa e de avanço, como a tecnologia também pode e deve ajudar nesse processo. Mas, Darlan, para a gente finalizar aqui o papo, para não lhe ocupar muito também, sei das suas atividades aí na universidade, mas fala um pouquinho, você tem acompanhado os números aqui na sua terra, em Quixeramobim, no Ceará, como é que tem sido esses dias, o contato mesmo? Você tem familiares ainda aqui em Quixeramobim ou não? Tenho sim, eu tenho familiares em Quixeramobim e eu estou em contato, né, principalmente com a minha mãe todos os dias e ela me conta realmente como está a situação. O professor Hugo Lemos, também vejo os vídeos dele e acho, né, que ele está fazendo um trabalho incrível, assim, informando a população e a gente realmente precisa de alguém fazendo isso, né, porque o nosso principal papel hoje é conscientizar a população da participação dela nessa pandemia. Então, não é só ficar em casa, mas é entender que ficar em casa e, nesse caso, manter o distanciamento social, utilizar máscaras, ficar a 1 metro de distância, é a nossa forma de lutar contra o vírus, né? Então, eu já usei essa analogia outras vezes, mas é como se a gente tivesse uma guerra e cada um de nós é um soldado, a gente tem um papel, né, fundamental. Então, o número, né, em Quixeramobim só aumenta, né, a gente sabe disso. A taxa de transmissão, na verdade, ela vem reduzindo. Então, ela reduziu um pouco. Hoje, ela está bem próxima de 1. E, para quem, assim, para explicar de uma forma simples, a taxa de reprodução é quantas pessoas são infectadas a partir de um indivíduo que está infectado. Então, se eu testar positivo hoje para coronavírus, quantas pessoas eu vou infectar, em média? Né? Então, isso representa a transmissão do vírus. Mas para que essa transmissão, ela seja, para que a epidemia acabe, a gente precisa que cada pessoa infecte menos de uma pessoa, né? E isso ainda não aconteceu. Então as pessoas elas estão infectando em média mais de uma pessoa. E aí a epidemia vai continuar a crescer. Pois é, e tem sido, Darlan, uma preocupação nossa também aqui em relação ao número de
de óbitos, né, tem crescido muito e tem assustado muito a nossa comunidade xeramobinense, essa questão do número de óbitos. Acho que deu uma paralisada aí na imagem do Darlan, mas a gente está conseguindo ouvir bem, porque eu estava justamente preparando aqui o sinal para colocar o nosso amigo Hugo Lemos, professor Hugo, aqui na nossa conversa, porque o professor Hugo ele traz toda segunda-feira, há alguns meses, Darlan, a leitura dos dados aqui do município. Ele nos ajuda a fazer essa leitura e ampliar a transparência nesse momento e esclarecimento à nossa população para que a gente consiga ter uma convivência dentro do possível, né, aqui no município em relação a essa situação. Deu certo o sinal do Hugo? A gente ainda está tentando, né? Bom, Darlan, e como é que está a questão do vírus aí, cara? Como é que vocês estão se virando? Como é que vocês estão se comportando em meio a esses estudos e também os cuidados para não contrair esse vírus? Então, aqui na Inglaterra a situação ela é um pouquinho na verdade eu ia falar um pouquinho, mas na verdade a situação ela já está bem diferente do que ela está aí no Brasil, né? Então, aqui a gente teve medidas de restrição, né, bem grandes. Na verdade, a população, no começo da pandemia, a gente só podia sair de casa uma vez por dia, por 1 hora para fazer exercícios físicos e, no máximo, para comprar alimento ou medicamento, né? Então, com a progressão da pandemia e como o número aqui de infecções foi controlado, né, a gente teve uma redução no número de casos e número de óbitos, que foi bem satisfatório. Eles começaram aos poucos a reabrir o comércio, a reabrir as escolas e tudo mais. Mas isso foi um processo muito lento, onde a cada momento as medidas elas são reavaliadas e se os casos começam a aumentar, eles voltam de novo. Então, é muito parecido com o plano do Camilo nesse sentido. Inclusive, eu acho que as medidas que estão sendo tomadas no Ceará são excelentes, né? A resposta que o Ceará tem tido desde a pandemia foi muito boa, muito forte, muito precoce, muito no início. Mas aqui a gente tem muito a adesão da população. Então, a população ela realmente faz parte dessa luta e a gente precisa ver isso no Brasil também, né? A população se conscientizando do papel dela. É isso aí. Deixa eu, para finalizar aqui a participação do nosso amigo Darlan, colocar na nossa conversa o nosso amigo Hugo Lemos, e aí a gente continua com o Hugo para trazer os detalhes dos dados da última semana do vírus aqui no município de Xeramobim. Hugo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente divide tela. Toda segunda-feira a gente conversa aqui sobre coronavírus, sobre os números aqui no município, e hoje nós estamos com uma presença ilustre do nosso xeramobinense, que tem um trabalho importantíssimo na identificação do vírus, sequenciamento e estudos primeiros da chegada desse vírus aqui no nosso país, que é o Darlan, e que está sendo um privilégio conversar conosco. Seja bem-vindo, Hugo. Então, bom dia a todos, um bom dia muito especial ao meu amigo, considero amigo, nós dividimos a escola há um tempo atrás. Tive o privilégio de ser professor do Darlan e assim, a gente te ver, Darlan, desbravando o mundo é um motivo de muito orgulho. Eu dizia numa rede social essa semana, não só por sermos amigos, por sermos de Xeramobim, por ser brasileiro, por ser nordestino, e ser um grande incentivo aos nossos jovens, mostrar que se eles puderem, se eles quiserem, se eles tiverem o objetivo e a garra que você teve, eles podem sim realizar sonhos e podem chegar muito longe. É um grande privilégio dividir tela com você nessa manhã de hoje. Um grande prazer. O privilégio é meu. Muito obrigado pelo carinho e por todos os ensinamentos. Nessa vitória é uma história de várias pessoas, né? Eu gosto sempre de frisar que eu não cheguei aqui sozinho, né? Então teve muita gente que acreditou em mim e você foi uma delas. Muito obrigado. Pois é, meus amigos. E a gente continua aqui com nossos estudos, né, Nistênio? Tentando dizer isso que o Darlan disse, informar a população. Nosso papel aqui é mostrar à população que ela tem um papel ativo para que a gente possa vencer essa pandemia. Pois é, a gente faz justamente o que pode e como a gente pode orientar no que for preciso a nossa população. Darlan, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. Qualquer outra novidade sobre os estudos, mantenha a gente sempre muito informado. Será um prazer recebê-lo novamente no futuro, se Deus quiser, no anúncio dessa vacina ou de novos estudos importantes aí no Reino Unido. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço pelo espaço e pelo carinho. Muito obrigado.